Gostaria de chamar a professora doutora Luísa Lina Vila, professora associada do Departamento de Radiologia e Oncologia da FMUSP e pesquisadora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, Thaís, obrigado a todos que ainda estão aqui, depois de um longo dia, para todos nós. É um privilégio estar aqui e, diferentemente das grandes mulheres que me antecederam, eu não sou médica, eu sou bióloga. E, na verdade, aqui é interessante porque é um outro lado, talvez, da moeda do preconceito. Porque biólogo, farmacêutico, biomédico tem uma certa conceituação de que são aqueles que ficam no laboratório, que podem fazer isso, mas, eventualmente, não superar certas coisas que médicos, eventualmente, poderiam fazer. É interessante como a gente pode ver isto, e, eventualmente, foram as únicas que eu tive muitas oportunidades, sou uma pessoa muito realizada na minha carreira de pesquisadora científica, mas este é um aspecto que algumas vezes eu senti, sim. A ponto de, eventualmente, ter ouvido em algum momento, depois de uma palestra, eu me especializei na área de câncer genital, os HPVs, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, de sentar na audiência e, ao lado de médicos, eles dizeram, puxa, mas você não é médica? Mas parecia. Então, isso não deixa de ter uma certa conotação de como que uma bióloga, eventualmente, pode ter feito a carreira que eu e tantas outras colegas fizeram. Na verdade, eu quero dizer que eu realmente eu acredito que eu tinha um anseio da vocação da biologia, a biologia e não a medicina, porque eu sempre fui uma grande apaixonada pela natureza. Não apenas pelo ser humano, que também está na natureza, mas pelos animais, pelos vegetais e assim por diante. Pelos minerais. Eu fazia coleções de tudo quanto era coisa desde pequena e surpreendia minha mãe com as coisas mais incríveis, como coleções de minhocas, que ela queria me matar porque tinha que sumir com aquilo dentro de casa, etc. Mas, desde muito cedo, numa ocasião que meu pai foi pela primeira vez para os Estados Unidos, o que as meninas queriam, 2 filhas, minha irmã e eu, ele perguntou o que eu queria um microscópio. Essa história é mais ou menos conhecida e relacionada à minha pessoa, porque eu tinha vontade de ver o que existia dentro das coisas. Eu queria saber o que tinha dentro de uma célula. Eu tinha 11 anos de idade. E faz tempo, quando não havia internet, quando não havia outras coisas para ver. Mas eu tinha absoluta convicção de que eu queria fazer biologia. E eu fui para a Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo. As primeiras turmas na cidade universitária, porque antes era na Alameda Glete, no centro da cidade de São Paulo. E eu coloco esse slide porque eram anos muito difíceis. Eu entrei na faculdade em 1969. Era pouco tempo do golpe militar e havia muita perseguição, como houve perseguição em todas, e aqui na Faculdade de Medicina, depois eu fiquei sabendo. Mas, de certa forma, nós estávamos na cidade universitária e ali, também pelo ambiente, era um pouco diferente, um pouco menos de pressão, talvez, do que alguns outros institutos ou instituições sofreram, como essa faculdade e algumas outras aqui na região. Bom, muito difíceis, mas eu realmente estava muito apaixonada pelo curso que eu estava por fazer. E foi nesse ambiente de absoluta dedicação ao curso, como eu sei que muitos de vocês têm que fazer e têm que dar e têm que se dedicar muitíssimo. Foi nesse ambiente que eu também consegui e continuei fazendo minha carreira e fiz meu doutorado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, ainda na cidade universitária. E ali eu consegui fazer um curso em bioquímica, biologia molecular, e, se vocês recordarem, nos anos 70, eu me doutorei em 78,
E eu costumo, quando eu lembro datas, eu costumo dizer, quando a maioria que está aqui ainda não era nascida, de qualquer maneira, me dá muito prazer, na verdade, falar sobre isso, porque nós vamos superando uma série de coisas e vamos ficando satisfeitos também em poder registrar o que alcançamos. Mas eram tempos difíceis também pela comunicação, pelo contato, mas também de forma fascinante. E para alguém que tinha dentro de si o anseio de pesquisar, de descobrir, eram tempos maravilhosos, porque havia muita coisa por descobrir. E muita coisa por descobrir da maneira mais difícil, porque nós tínhamos que inventar quase a roda, ir nos laboratórios e conseguir fazer certas coisas que hoje é muito mais facilitado pelo desenvolvimento técnico e tecnológico. Eu não peguei o... Desculpe. Eu vim aqui toda animada para passar o slide. Muito obrigada. Então, eu queria só continuar colocando algumas coisas, porque logo em seguida ao meu doutorado, eu tive a grande oportunidade de ir para o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. Esse é um instituto privado que trouxe uma grande contribuição para a oncologia no Brasil, para a pesquisa em oncologia no Brasil, pesquisa em câncer, se preferirem, e aqui é onde eu tive uma primeira oportunidade para começar a considerar, a chefiar grupos e a entender, vejam o ano que está aí colocado, como a coisa poderia funcionar. Eu tive sempre uma enorme dedicação a poder trabalhar no laboratório. Eu sempre disse que era o que eu sempre mais gostei de fazer na vida, ficar no laboratório, ficar fazendo descobertas, ensinar pessoas, e depois formando grupos e continuando tendo alunos de iniciação científica após graduandos. Então, isso foi muito significativo. Mas também foi extremamente significativo, por primeira vez, já que eu tinha tido uma experiência no doutorado em relação a estudos muito diferentes desses relacionados com tumores, que foi aprender como era extremamente interessante e importante a interação entre a pesquisa, que a gente sempre chamou de básica, e a pesquisa clínica, ou a interação com a clínica. E o Instituto Ludwig se estabeleceu no Hospital do Câncer, da Fundação Antônio Prudente, e por lá ficou muitos anos. E lá, nos anos 80, uma das coisas que circulavam e que a gente começou a ouvir era de que, por exemplo, em relação a câncer de pênis, havia praticamente uma cirurgia por semana, um caso de câncer de pênis operado por semana. E aqui veio meu primeiro grande impacto na área. Câncer de pênis? O que é isto? Bióloga, certo? Eu nunca tinha visto, possivelmente tinha visto, na verdade, até pouquíssimos pênis, até aquela época que eu ainda era relativamente jovem. De fato, comportadinha, um pouco careta. Mas vamos lá, mas câncer de pênis... Bom, câncer de pênis levantou inúmeras dúvidas na minha cabeça, e o que eu queria fazer aqui, nesses minutos que a gente tem para conversar com vocês, é transmitir esse grande anseio e a grande importância do que são as perguntas na nossa vida. Independente da área na qual uma pessoa queira se especializar. E eu sei que a audiência tem seus anseios, suas vontades, estamos num ambiente médico, numa super faculdade de medicina, onde hoje eu me orgulho de ser uma das professoras, muito, muito orgulho, mas, sendo bióloga, as perguntas para nós eram perguntas mais ao nível de o que eu posso fazer no laboratório, que testes eu posso desenvolver, assim por diante. Mas aqui eu coloco a primeira mensagem para vocês. Qualquer coisa que vocês queiram fazer, qualquer coisa que vocês tenham que se dedicar e que vocês queiram crescer no assunto, vocês têm que ter perguntas. E em pesquisa, se não tiver pergunta, você não tem nada. Você pode estudar o que você quiser, mas você tem que ter um objetivo. E os objetivos na vida partem de perguntas. Eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, como as declarações das supermulheres que me antecederam. Eu tenho vontade de fazer aquilo, eu vou fazer perguntas para tentar responder essas questões. No caso do câncer de pênis, a gente já sabia um pouco mais sobre o câncer do colo do útero, mas foi um achado absolutamente circunstancial quando nós começamos a olhar
como se associavam, em termos de incidência, câncer de colo do útero com câncer de pênis. E esses 2 cânceres de colo do útero, que são mais frequentes ainda até hoje, nas regiões menos desenvolvidas do nosso país, norte, nordeste, centro, principalmente no norte, a incidência desses 2 tumores, colo do útero de um lado e pênis do outro, caminham paralelamente, aumentam em incidência juntos. Nos anos 70, era uma grande pergunta, um grande questionamento. O que tem a ver um tumor com o outro? E o que tem a ver um tumor com o outro é o HPV. E foi aí que começou toda uma carreira, hoje extremamente, digamos, com enorme satisfação, porque a gente viu um avanço enorme no conhecimento nesta área, e é uma área que permeia diferentes disciplinas e provavelmente avançou de forma tão positiva por sua multidisciplinariedade, a colaboração de muitos pesquisadores clínicos e não clínicos para se chegar ao que hoje a gente sabe para poder prevenir infecções tão comuns. Então, o HPV entrou na minha vida e, eventualmente, até já esteve por mim, e está em quase todas as pessoas podem se infectar em algum momento, mas entrou na minha vida para tentar resolver várias perguntas do que esses vírus causavam, do que esses vírus provocavam. E se, de um lado, a gente conhecia a manifestação clínica das infecções produtivas por HPV em diferentes sítios anatômicos, ainda se conhecia pouco sobre a transmissão e como essas lesões eram geradas até o câncer. Câncer, tanto no colo do útero, quanto no canal anal, quanto no pênis. Lembram-se? Câncer de pênis o que tem ali? Tem HPV, como tem no colo do útero, como tem na vulva, como tem na vagina, como tem na orofaringe. E todos esses estudos epidemiológicos e biológicos permitiram que a gente fosse respondendo uma série de perguntas. Isso foi bastante interessante. Agora, a semelhança do que foi comentado desde a primeira apresentação, todas nós e todos nós, para alcançarmos o que a gente quer, nós precisamos de parceiros e, sobretudo, de mentores, de pessoas que nos indicam, que nos apoiam, que nos abraçam, que nos dizem, vamos buscar isso, vamos fazer isso juntos, ou eu vou te dar as condições para fazer. O supermentor que me acompanhou e me abriu muitas portas está à esquerda do slide, o professor Dr. Ricardo Renzo Brentani, professor titular que foi dessa faculdade e que contribuiu enormemente para a área da oncologia, tanto da pesquisa básica quanto clínica, e, infelizmente, já falecido. Faleceu relativamente jovem, muito jovem, na verdade, agora que nós temos vivido mais tempo. Extremamente jovem, e está fazendo muita falta. Mas, nessa ocasião, também, o apoio ou a possibilidade, e isso é algo que em pesquisa é extremamente importante, de levar, ou de trazer, ou de ir, como muitos dos programas que a gente vê por aqui, ter uma internacionalização, poder trazer pessoas que têm, como Uli Berner, da Universidade Nacional de Singapura, que era do Centro de Pesquisa sobre o Câncer alemão inicialmente, em Heidelberg, na Alemanha, para que a gente pudesse fazer interações, colaborações e aprender uma série de coisas. Isso me faz lembrar que vocês têm a possibilidade de buscar por programas para poder viajar, e não preciso recordar Ciência Sem Fronteiras, porque a ciência é, por princípio, sem fronteiras. Este foi um programa com algumas dificuldades e algumas questões que nós observamos, mas, por exemplo, Harvard, e um dos alunos de iniciação científica, que penso que não está aqui, mas o Jonathan foi meu aluno de iniciação, é do 4º ano agora, terceiro ano agora, e o Jonathan passou para ir para Harvard. Então, isso, como pesquisadores, e trazendo o médico e o pesquisador, nos dá enorme satisfação. Então, apoio é uma questão extremamente importante quando a gente vai verificar as questões do apoio do mentor, do apoio do gestor, mas também do apoio da equipe. Não se faz pesquisa, e eu, apesar de não saber todos os meandros
Não se faz boa medicina, não se faz boa atenção, boa assistência, se não tiver uma boa equipe. Boa cirurgia, se você não tiver uma equipe ao seu lado. E realmente a valorização das pessoas que estão com você é algo que te leva a compreender e a entender a grande importância do relacionamento entre as pessoas. Valorizar as pessoas que estão com você. Ser valorizado e valorizar. Com honestidade, integridade e com muita atenção. Eu, recentemente, estava organizando uma reunião e nós estávamos celebrando essas questões e eu disse, para mim, independente de todas as conquistas científicas, os inúmeros papers publicados, os prêmios e assim por diante, eu tenho que usar a expressão, e cada vez vou mais utilizá-la, it's all about people. Qualquer coisa que vocês fizerem, finalmente chega a o que as pessoas estão fazendo. Homens e mulheres. Eu sei que nós estamos celebrando as mulheres, mas homens e mulheres são muito importantes que a gente considere essa equipe. Eu tive o grande privilégio de poder, desde os anos 70, acompanhar toda essa evolução nos programas de HPV, até ver as vacinas de HPV, até ter participado nos ensaios clínicos e ter observado agora que, desde o início, quando eu não sabia o que podia existir num fragmento, num pênis amputado, que era levado para o meu laboratório para procurar que tipo de agente poderia estar ali presente, até conhecer a associação causal com certos tipos de HPV, até hoje nós podemos discutir a profilaxia primária com vacinas contra HPV. Para você chegar nesse caminho, você precisa, de forma muito importante, usar mais uma palavra, que é uma palavra que eu quero deixar a vocês, persistência. E persistência é fundamental em qualquer carreira. Então, vejam que eventualmente, a minha conversa aqui com vocês é muito mais de como se realizar, independente da escolha que cada um faz. Sem persistência, nós não chegamos lá. E acredito que as 4 mulheres que aqui estão se apresentando mostraram características, se não só de menos modéstia, mas, sobretudo, de muita persistência. Então, analisando resultados no laboratório, buscando as principais coortes para saber como avançavam essas infecções por HPV nas mulheres. Vejam que o tempo vai passando, mas até chegar às vacinas, e eu quero adiantar, e também a possibilidade, além de ter uma equipe muito grande e muito dedicada ao assunto, organizar eventos internacionais, como a professora Angelita nos mostrou. É muito importante que a gente se realize como pessoas, como indivíduos, mas também existe uma parte extremamente fundamental quando nós temos o privilégio de ter o conhecimento e saber algumas coisas, às vezes, de forma muito específica, muito especial, eventualmente, mas que a gente possa transmiti-las adequadamente. Aqui vem digamos, a vocação do ensino, mas também a vocação ou o grande trabalho que é organizar eventos científicos, como nós ouvimos na primeira apresentação, e nós tivemos o privilégio de trazer mais do que um evento internacional para compartilhar com todos, tanto no Brasil quanto pessoas de outras partes do mundo, sobre as conquistas feitas aqui e em todo o mundo, e nessa discussão, o que é absolutamente fundamental em pesquisa, poder crescer, ampliar o conhecimento e avançar. Muito bem, é muito importante que esses estudos vieram trazendo questões fundamentais sobre como essas vacinas poderiam estar atuando. Vocês estão vendo muito claramente que eu trago um depoimento bastante específico, porque a minha carreira foi toda construída em cima desse avanço muito importante, mas que precisou de uma grande dose de coragem também. Porque há apenas 15 anos atrás, nos primeiros ensaios clínicos, ou 20 anos atrás, nós tínhamos muito pouco conhecimento e nós estávamos propondo que se utilizasse uma vacina em humanos que, em animais, tinha algum sucesso demonstrado, mas os ensaios clínicos, então, com toda a sua complexidade, permitiram que a gente desse um passo no sentido de promover, então,
essas questões. E, por falar em apoio, no Instituto Ludwig, localizado no Hospital do Câncer da Fundação Antônio Prudente, na ocasião, um patologista recentemente falecido também foi um homem de enorme apoio, Humberto Torlone. Alguns talvez reconheçam ou lembrem-se dele, não os mais jovens, certamente, mas uma pessoa de uma humanidade, de um coração, uma generosidade gigantesca. E aqui eu venho, então, trazer uma terceira palavra extremamente importante, ou quarta, que é apoio. Sem apoio também será muito difícil alcançar o que a gente quer fazer. Apoio, no caso das mulheres, pode algumas vezes ser confundido. E, perigosamente, pode se transformar em assédio. Então, isso é algo que nós temos que estar muito atentas. Mas os homens também têm que estar atentos, porque, às vezes, ocultos por uma certa ingenuidade ou uma certa vontade de agradar, nós podemos ser vítimas de um apoio que é um apoio desviado para um assédio. Então, estar atentos também não deixa de ser uma boa forma de nós explorarmos o apoio de forma adequada e crescermos junto com aqueles que nos apoiam. Tive a enorme oportunidade, e esse apoio não é apenas um apoio, é por isso que esse slide está aí, não é apenas um apoio entre pessoas, ou mentores, ou chefes, gestores, diretores, o que vocês quiserem, mas também pelas agências de fomento à pesquisa. E para um pesquisador sem apoio para fazer pesquisa, a gente tem muito pouca forma de progredir. E nós tivemos, durante 10 anos, liderando um mega projeto de pesquisa, no nosso caso, para as doenças relacionadas a papilomavírus, e que tem agora uma segunda versão, que foram chamados os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Depois de um breve período na Santa Casa de São Paulo, eu realmente aceitei o chamamento da universidade, por grande influência do professor Roger Chamas, um grande parceiro, uma excelente pessoa, a pessoa que dirige o CTO agora no ICESP, e do ICESP, e aí eu me tornei uma professora associada agora, e chefio um grupo de pesquisa nessa instituição. Então, isso me deixa com muita tranquilidade para dizer que é um caminho com uma série de, como todos nós, de percalços, mas um percurso extremamente interessante, que me envaidece e que, principalmente, não pelo que eu produzi, pela nossa medida de troca, que é, ou moeda de troca, melhor dizendo, que é o número de publicações e assim por diante, mas pela quantidade de pessoas que eu tive a oportunidade de formar e que, junto comigo ainda, algumas delas, passados 25 anos, continuam trabalhando ao nosso lado. E essa é uma figura mais recente, eu acabei de comentar sobre o professor Roger Chamas, e isso num evento que aconteceu há menos de um mês, organizado no ICESP, com pesquisadores nacionais e estrangeiros. Agora, a gente sempre tem que ver à frente, e eu acho que a gente tem que pensar não apenas que a prevenção primária vai resolver todas as questões do câncer do colo do útero, do pênis, etc., que ainda matam menos homens, porque é mais raro, mas muitas mulheres em termos do câncer do colo do útero, mas buscar alternativas de rastreamento. E aqui a gente vem pensando em como fazer isso, em como trazer isto para a sociedade brasileira, para poder transferir tudo aquilo que nós recebemos para a melhor condição na nossa sociedade e não temer que nos Estados Unidos isso se faz, mas no Brasil nós não temos condições de fazer. Este, na verdade, é o grande privilégio que algumas de nós têm, e que alguns de nós têm, em poder transferir tudo o que aprenderam e tudo o que continuam aprendendo, que vai até o último dia da minha vida, para o benefício da sociedade. Então, para finalizar, eu acho que é extremamente importante que, em qualquer desses percursos, vocês ouviram 4 mulheres, eu me incluo, apaixonadas,
4 mulheres que, muito dedicadas ao que querem fazer, apaixonadas pela sua carreira e pelas pessoas que estão próximas a ela. Agora, isto só faz sentido e só se consegue com muita consideração, honestidade, integridade e um trabalho para valer. Se vocês quiserem, eu não quero me comparar a ninguém, mas na área da pesquisa, no Brasil, para chegar nas posições que a gente chegou e com a produção que a gente chegou, é extremamente árduo. Mas eu não poderia estar mais feliz de estar aqui com vocês e de transmitir e convocá-los, não para serem só os fabulosos médicos, cirurgiões, neurologistas, a especialidade que vocês quiserem, mas lembrem-se, sem a pesquisa, sem o conhecimento que a gente consegue no dia a dia, nos laboratórios, tanto pesquisa básica quanto clínica, e principalmente a translacional, nós não vamos levar esse benefício para a sociedade, que finalmente é o alvo de todos nós. Amor pela nossa sociedade. Muito obrigada a todos pela oportunidade.